Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre sentenças abertas, mas eu vou dividir em dois vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos falar sobre as sentenças abertas com uma variável, duas variáveis ou N variáveis, trabalhando principalmente com o conjunto verdade, entendendo o que é um conjunto verdade de uma sentença aberta. No segundo vídeo, nós vamos fazer as operações lógicas sobre sentenças abertas. Então, trabalhar lá com as 5 operações lógicas que nós já conhecemos, ok? Bom, vamos lá, vamos começar. Vamos olhar para a seguinte sentença. X mais 4 igual a 10. Nós já sabemos que essa sentença não é uma proposição. Da forma como foi colocada aqui, não é uma proposição. Por quê? Porque eu não consigo atribuir um valor lógico, eu não consigo dizer se é verdadeiro ou se é falso, ok? Então, não é uma proposição. A mesma coisa com ela é a professora de matemática. Eu não sei quem é ela, está fora de um contexto, então eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Então, não são proposições. Mas tem uma variável aqui, né? O x mais 4 igual a 10 tem uma variável. Ela é a professora? Tem uma variável, né? O ela. Ok, essas sentenças não são proposições, porque o seu valor lógico depende desta variável, ok? Só que eu tenho duas formas de transformá-las em proposições. Uma delas é atribuir um valor lógico para cada uma delas. Então, se eu falar para você que x mais 4 igual a 10 é verdade, então tornou-se uma proposição. É uma afirmação ali com um sentido completo, e se eu estou te dando um valor lógico, então se tornou uma proposição, ok? A mesma coisa se eu falar lá que ela é professora de matemática é falso. Então, pronto, tornou-se uma proposição. Então, essa é uma forma de transformar essas sentenças aqui em proposições. Tem ainda uma outra forma de transformar essas sentenças em proposições, que é utilizando quantificadores. Então, esse vai ser o tema da próxima aula, ok? Depois de sentenças abertas, nós vamos usar esses quantificadores para transformar uma sentença aberta em uma proposição. Ok, mas vamos então definir certinho o que é a tal da sentença aberta. Seja A um conjunto qualquer, então eu preciso de um conjunto, e aí a gente vai dizer que uma sentença aberta com uma variável no conjunto A é uma expressão P de x, tal que P de A é uma proposição, falsa ou verdadeira, para todo A pertencente a A. Então, essa expressão é definida com variável em um conjunto, né? Então, esse conjunto tem que fazer sentido ali para essa expressão. Eu preciso poder colocar os elementos do conjunto A ali na expressão para ver se vai ficar uma proposição falsa ou uma proposição verdadeira. Então, tem que fazer sentido falar em P de A. Não posso estar falando ali de uma expressão algébrica ali, x mais 2 igual a 10, e colocar aqui o conjunto A como sendo o conjunto dos cachorros, né? Não tem nada a ver colocar cachorro mais 2 igual a 10, né? Então, só para simplificar, só para entender aqui que a gente precisa que faça sentido, né? Cada P de A tem que ser uma proposição verdadeira ou falsa, ok? Bom, vamos lá. O conjunto A é chamado de conjunto universo ou domínio da sentença aberta. E se P de A é verdadeira, a gente diz que esse elemento A ele satisfaz ou verifica P de x. Tá? Então, eu vou usar muito aqui A satisfaz P de x, A verifica P de x. Eu estou querendo dizer que P de A é uma proposição verdadeira. E, finalmente, o conjunto verdade. O conjunto de todos os elementos A pertencente a, tais que P de A é verdadeira, é chamada de conjunto verdade e é denotado por V de P. Tá? Então, eu quero todos os elementos lá do conjunto A que tornam a sentença uma proposição verdadeira. Esse conjunto é denotado assim, né? V de P é o conjunto dos elementos A, tal que A pertence a A e P de A é verdadeira. Tá? Então, os elementos do conjunto, tal que P de A é verdadeira, né? Essa parte pode ser muitas vezes omitida, né? Se a gente escrever assim, A tal que A pertencente a e P de A, eu já estou querendo dizer que esse A satisfaz P de X, tá? Então, pode ser omitida essa parte aqui. Bom, vamos lá, vamos para os exemplos, então. O primeiro exemplo, a sentença que eu coloquei lá no início, né? P de x, x mais 4 igual a 10. Lembra que eu preciso de um conjunto universo. No caso, eu coloquei aqui o conjunto dos números naturais. Então, nesse conjunto universo, é que eu vou procurar os elementos que vão tornar a sentença uma proposição verdadeira. Nesse caso, eu tenho um único elemento, que é o x igual a 6. Né? Se o x for 6,
a gente tem uma proposição verdadeira. Para todos os outros números naturais, a proposição ficaria falsa, né? P de 3, P de 8, P de 15 são todas proposições falsas. Então, o meu conjunto verdade é formado só pelo elemento 6, é um conjunto unitário formado só pelo número 6. Segundo exemplo, P de x, x mais 7 menor do que 13. Conjunto dos números naturais, novamente, como sendo o conjunto universo, né? Então, a gente tem ali alguns elementos agora, né? Eu tenho ali o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que satisfazem essa sentença, que tornam ela uma proposição verdadeira. Esse é o conjunto verdade dessa sentença nesse conjunto universo, o conjunto dos números naturais. Mas se eu trocar o conjunto universo, o meu conjunto verdade pode mudar também. É o caso dessa sentença, considerando agora o conjunto universo, o conjunto dos números reais. Então, x mais 7 menor do que 13, agora se esse x é real, eu tenho um conjunto aí de vários elementos, né? Todo x menor do que 6 satisfaz essa sentença. Então, eu posso escrever ali V de P é todo x pertencente aos reais tal que x é menor do que 6, ou eu posso escrever o conjunto aberto de menos infinito até 6, ou ainda eu posso escrever como o conjunto dos números reais menos o conjunto fechado de 6 até mais infinito. Três formas diferentes de escrever o mesmo conjunto, né? Ok, então a gente já viu que esse conjunto universo ele muda aí de acordo com, o conjunto verdade muda de acordo com o conjunto universo. Mas veja que nesses três exemplos que eu coloquei, sempre tem pelo menos um elemento que satisfaz. Né? Eu tenho aqui os 6, aqui eu tenho esses elementos, aqui eu tenho vários elementos, e nenhum desses conjuntos é todo o conjunto universo. Então, esses conjuntos verdades aqui são subconjuntos próprios do conjunto universo. Né? São subconjuntos que não são nem vazios e nem o conjunto todo. Quando isso acontece, a gente diz que essa sentença tem a propriedade possível no conjunto universo. Tá? Propriedade possível no conjunto universo. Ok, vamos para mais um exemplo. P de x, x mais 4 é maior do que 2. A é o conjunto dos números naturais. O que acontece aqui? Todo número natural satisfaz essa sentença. Né? Todo número natural vai torná-la uma proposição verdadeira. Então, o conjunto verdade é o conjunto dos números naturais, que é todo o conjunto universo, todo o conjunto A. Quando isso acontece, a gente diz que essa sentença, né, tem a propriedade universal no conjunto universo. Propriedade universal. A outra é a propriedade possível, esse tem a propriedade universal. E pode acontecer ainda do conjunto verdade ser o conjunto vazio. Né? Então, x ao quadrado mais 1 igual a 0, e A sendo o conjunto dos números reais, não tem nenhum número real que satisfaça essa sentença. Então, o conjunto verdade é o conjunto vazio. Nesse caso, a gente diz que essa sentença aberta tem a propriedade impossível nesse conjunto universo. Tá? A sentença aberta tem a propriedade impossível nesse conjunto universo. Ok. Agora eu quero aumentar um pouquinho aí o meu leque e fazer uma sentença aberta com duas variáveis. Então, eu preciso agora de dois conjuntos, A e B. Chama-se sentença aberta com duas variáveis em A e B, uma expressão P de x e y, tal que P de AB é uma proposição verdadeira ou falsa para todo par ordenado AB pertencente a A cartesiano B. Então, agora a minha expressão tem duas variáveis, né? Então, o meu conjunto verdade agora vai ser formado por pares ordenados. Né? O A pertence a A, o B pertence a B, e eu preciso que esse par torne a sentença uma proposição verdadeira. Bom, a gente tem ali o conjunto verdade, né, de uma sentença aberta P de x, y em A cartesiano B, é o conjunto de todos os pares AB pertencente ao produto cartesiano, tais que P de AB é uma proposição verdadeira. É a mesma coisa, né? Só mudou ali. Agora, eu não tenho mais um elemento, eu tenho um par ordenado e esse par está num produto cartesiano. Né? O primeiro elemento está num, o segundo elemento está no outro. Pode acontecer desses dois conjuntos coincidirem. Né? Eu posso fazer sentenças de duas variáveis em A cartesiano A, por exemplo. Né? Pode ser o mesmo conjunto ou pode ser conjuntos diferentes. Bom, então o conjunto verdade é o conjunto dos pares ordenados, tais que A pertence a A e B pertence a B e P de AB é verdadeira, né? Ou simplesmente P de AB. Bom, vamos para os exemplos aqui. Então, tem o P de xy, então agora é uma expressão com duas variáveis, que é x é menor do que y.
Ele deu aqui o conjunto A, formado pelos números 1, 5 e 8, o conjunto B, formado pelos números 4 e 9. Aqui já fica subentendido que o x está no A e o y está no B, né? Precisaria escrever aqui isso, mas já fica subentendido, né? O primeiro está no primeiro conjunto, o segundo está no conjunto. Então, como que eu vou achar agora conjunto verdade? Como que eu vou achar os pares ordenados que tornam essa sentença uma proposição verdadeira? Bom, vamos olhar primeiro quais são os pares que eu vou utilizar, né? Qual é o meu conjunto universo? Meu conjunto universo é o A cartesiano B. Eu preciso olhar nesse conjunto quais são os pares ali que vão satisfazer ou não. Então, eu vou pegar aqui A cartesiano B, 1, 4, 1, 9, 5, 4, 5, 9, 8, 4, 8, 9, né? Fiz os pares, todos os pares ordenados aqui do A cartesiano B. Agora, desses pares, eu preciso verificar quais satisfazem a sentença. Então, eu vou fazer cada um deles. Eu vou fazer P de 1, 4, P de 1, 9, P de 5, 4, para separar todos aqueles que a sentença fica verdadeira daqueles que a sentença fica falsa. Então, ali, ó, P de 1, 4 é verdadeira. Por quê? Porque 1 é menor do que 4. Né? O x aqui é 1, o y é 4, 1 é menor do que 4, é verdade, então P de 1, 4 é uma proposição verdadeira. 1 e 9, se a gente jogar lá, 1 é menor do que 9. Ok, também é uma proposição verdadeira, 1 é menor do que 9. Então, P de 1, 9 é verdadeira. P de 5, 4 é falsa, 5 não é menor do que 4. P de 5, 9, 5 é menor do que 9. P de 8, 4, 8 não é menor do que 4, né? P de 8, 9, 8 é menor do que 9. Ok, então eu separei aqui os pares que tornam a sentença uma proposição verdadeira dos que são falsos, né? O que me interessa são as verdadeiras, para fazer o conjunto verdade. Então, o conjunto verdade ali é formado pelos pares 1, 4, 1, 9, 5, 9 e 8, 9. Tem 4 pares. Os outros dois ali não entram no conjunto verdade. Ok? Bom, mas posso ainda generalizar isso, né? Fazer uma sentença aberta com N variáveis. E aí eu vou estar num produto cartesiano ali, A1, cartesiano A2, cartesiano até a N. Tem uma expressão ali com N variáveis, x1, x2, xn. Aí eu vou procurar pelos pares aqui, né? Pelas ênuplas, desculpa, pelas ênuplas A1, A2 até a N. Vou colocar as ênuplas lá no Pzinho para ver se vai ficar verdadeiro ou falso. É a mesma coisa, só generalizando, ok? Então, a gente termina essa primeira parte aqui, a gente entendeu o que é uma sentença aberta, eu vi o que é o conjunto universo, eu entendi como achar o conjunto verdade, que são aqueles valores do conjunto universo que tornam a sentença uma proposição verdadeira, ok? E no próximo vídeo a gente vai fazer agora as operações lógicas. Então, eu vou fazer P de x ou Q de x, por exemplo. E aí eu quero saber qual o conjunto verdade, né? Quais os x ali, quais os azinhos que vão tornar essa disjunção verdadeira, ok? Até mais!